Olá, boa noite. É o sexto capítulo da história da minha vida. Então eu estou voltando aqui com mais um capítulo. E hoje eu ainda quero continuar falando do Rio Verde, né? Antes de fazer a outra transposição, a outra mudança, a próxima que está por vir, né? Pois bem, o Rio Verde era um lugar muito bonito, muito alegre, povos, pessoas boas, pessoas de todos os tipos, né? Já ali se encontrava várias originalidades de países diferentes, por exemplo, poloneses, alemães, italianos e os próprios brasileiros, né? De origem portuguesa, né? Que são os povos mais antigos do Brasil, não contando com os índios, né? E a gente sabe que as colonizações mais recentes foram no início do século passado, né? 1900, que vieram muitos poloneses, italianos e alemães da Europa, se estabeleceram aqui no sul. Daí eles se espalharam em todos os estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então eram todas pessoas boas, pessoas que tinham uma origem diferente e também traziam um pouco da cultura de cada país de origem. Então se misturava tudo e se tornava uma coisa muito magnífica para a população, né? Desculpe aí, gente, tá bom? E, e as crianças também. As crianças também dava para se diferenciar um pouco no jeito deles serem, né? Mas isso não importava. O importante é que era todos se davam bem, os vizinhos se respeitavam muito bem, se queriam bem, se visitavam uns aos outros, né? Na escola era muito bom por causa disso, né? E então a professora tinha duas professoras e as duas professoras eram de origem polonesa. Inclusive uma delas era filha daquele primo do meu pai, do seu Pedro Gadzinski, né? E a outra não me lembro muito bem, né? E, e na escola tinha bastante criança, porque antigamente os casais, né? Eles tinham muitos filhos. Não é que nem agora que os casais geram um filho, dois e daí pronto, para, né? Em pouco tempo já não existem mais crianças. Pois bem, e na escola eu era bastante aplicado. E com uma vizinhança eu era bastante. Eu me sentia querido por eles, né? Eles gostavam de mim porque eu era uma criança muito educada, uma criança muito também prestativa, né? Se precisassem de favores, pequenos favores que eu pudesse fazer, eu fazia. E às vezes alguém também pedia para minha mãe, né? Para que eu servisse de acompanhante ou companheiros de algumas das mulheres ali, dos homens que trabalhavam na madeireira. E a minha mãe cedia, né? Cedia, me oferecia a pessoa, a vizinha, como companhia, né? Para fazer ir em outra vila ou para fazer um trajeto muito longe que ela tivesse que ir sozinha e tal. Então era assim, né? E, e a gente brincava muito também. Brincava muito em vários sentidos, né? Junto com as outras crianças. A gente criava os nossos próprios brinquedos, porque nós éramos pobres. Algumas famílias que trabalhavam na madeireira também que tinham crianças, também eram pobres, então não se comprava
brinquedos, não se tinha condições de comprar brinquedos. Então nós mesmos, por ideia própria nossa, nós criava os nossos brinquedos e nós brincava entre a gurizada da vizinhança, né? Era interessante. Brincava de várias formas, fazia carrinhos de madeira, fazia casinhas de madeira. Uma vez nós fizemos até um bolão. Bolão é um jogo de beliche, né? Porque no Rio Verde, na cidadezinha, tinha dois bolão, né? Onde se joga, é um jogo parecido com uma beliche, né? Mas eles chamavam bolão porque a bola é muito grande, né? Diferente da beliche. Beleza, gente? Então nós fizemos a nossa própria brincadeira nesse sentido, né? Às vezes dava uns pezinhos de briga lá, porque um queria jogar mais que o outro e tal, mas a gente de repente se acertava e estava tudo bem. Nós não tínhamos bola para rolar na prancha, né? Para chegar até lá nos pauzinhos que tinha que se derrubar. Então nós pegava a latinha de leite ninho e enchia de terra ou de pedra e daí tampava bem tampadinho para não abrir e nós rolava as latinhas de leite ninho. E servia como bolas, né, para nós fazer a nossa brincadeira. E era interessante, né? Isso daí quando nós enjoava de um tipo de brincadeira, nós ia brincar de outros. Nós ia numa capoeira, num matinho que tinha para cima das nossas casas, pro lado de cima da estrada, e lá nós ia brincar de derrubar árvore, mas era tudo arvorezinha pequenininha, né? Era coisa de criança mesmo, né? E era bastante interessante, né? Então nós fazia a nossa derrubada de madeira, nós cortava os troncos, tudo mais ou menos um tamanho só, era nas toras para nós levar para a serraria, né? E no fim isso servia de lenha para as nossas mães. Era bastante interessante. E ali no Rio Verde, vez em quando vinha na escola um irmão religioso da congregação dos laçalistas, servos de São João Batista de La Salles, né? Eles iam fazer visita na escola, conversar com as crianças, falar um pouco de doutrinação, né, e tal. E com isso eles conheciam as crianças, mas as crianças todos pequenos, né? Eu, por exemplo, tinha 9 anos, né? E não, eu tinha 8 anos. Daí, depois de toda a conversação que ele fazia, das palestrinhas que ele explicava sobre a religião, etc., daí ele perguntava para as crianças na sala de aula se ninguém tinha vontade de ser irmão ou padre, né? Sempre ele perguntava. Tinha algumas crianças aí um pouquinho mais velho que eu, que se manifestavam, né? Que erguiam a mãozinha e o dedinho pro irmão que estava ali fazendo a sua palestrinha, né? E eu pensava nisso também. Eu pensava, mas não falava, ficava quieto. Porque pelo fato da gente ser pobre, né? Pelo fato da gente ser pobre, porque normalmente quem vai para um colégio de padre ou para um colégio de irmãos religiosos são pessoas que têm dinheiro, né? Que têm condições de pagar, porque lá tem que pagar a mensalidade, né? Então eu ficava quieto. Passou um tempo, teve missões, vieram os missionários fazer missões lá no Rio Verde, na comunidade do Rio Verde, né? Ficaram hospedados num hotel, até ficaram hospedados no hotel da dona Amélia Maestre, né? A sogra da minha tia, que era o hotel mais perto da igreja e era o hotel que tinha mais condições de padres se hospedarem, né? Então eles se hospedaram lá. E lá na igreja eles faziam também reuniões de manhã, reuniões à tarde, e daí à tarde celebravam a missa
Às vezes fazia reuniões à noite para aquelas pessoas que não trabalhavam, quero dizer, não tinha condições de ir durante o dia, daí então ia à noite, né? E tinha um momento especial que também eles faziam reunião com as crianças de todas as idades, a partir de 8 anos até 14 anos, né? 15 anos, até isso, até essa idade. Ele fazia reunião com as crianças. E também eles falavam, né, perguntavam para as crianças se as crianças se não tinha alguém das crianças que queria ser padre. As meninas ficavam em reunião com as freiras, que também acompanhavam eles, as freiras de Marmeleiro, acompanhavam eles nas missões. As meninas faziam reuniões com as freiras e os meninos tinham reunião com os missionários, né? Interessante. Naquela época era tudo dividido, né? Até dentro da igreja, homens não se misturavam com mulheres, e mulheres não se misturavam com homens, meninos ficavam no lado dos homens e as meninas ficavam no lado das mulheres. Não é que nem hoje que chega tudo misturado, abraçado, agarrado e tal, né? Antigamente não. Dentro da igreja se tinha muito respeito, mas era um respeito até exagerado, né? Pois bem, então ele fazia reunião com os meninos e perguntava para os meninos quem gostaria de ser padre. Muitos levantavam a mão, o dedo, né, se manifestando vontade. Eu tinha também vontade, mas não levantava, né? E numa reunião, no último dia das missões chegaria de outra comunidade a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que era missões de Nossa Senhora de Fátima, né? No último dia, no encerramento das missões, tinha a chegada de Nossa Senhora de Fátima para fazer o fechamento da Semana Missionária. E antes disso, eles também faziam reuniões com as mães e os pais e também perguntavam para os casais se eles não tinham algum filho que tinha vontade de ser padre, missionário. E numa dessas reuniões que estava a minha mãe falou que sim, que tinha. Tinha um filho que, de vez em quando, falava em querer ser padre, que era eu, né? Que era eu. Então chegou no último dia da missão, daí nós fizemos fila, desde a frente da igreja até na rua principal, esperando a chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Bem na frente estava a criançada, era muita criança. Tinha a fila dos meninos e dos homens do lado direito e tinha a fila das meninas e das mulheres do lado esquerdo. E nós ficamos esperando a chegada de Nossa Senhora de Fátima. Enquanto a imagem de Nossa Senhora de Fátima não chegava para fazer a recepção, o padre principal ali, o missionário principal, caminhava entre a fila dos meninos de ponta a ponta e conversando com os meninos, sempre conversando com os meninos, né? Que quem queria ser padre, quem gostaria de ser padre, eles conversavam com os pais e já levavam a criança junto para o convento, não importava a idade e tal. E conversando, explicando como é que era, etc. Quanto tempo tinha que ficar, tinha que estudar, tinha que rezar muito, conhecer muito a doutrina da igreja, conhecer a religião e essa coisa toda assim, né? Ele ia conversando com a criançada. Daí quando ele chegou próximo de onde eu estava, daí ele parou assim e perguntou assim, quem que é o Evaldir Stolaski? Eu comecei a rir, né? Era eu. Daí ele viu, né, que era eu. Daí ele falou de novo, quem é o Evaldir Stolaski que erga a mão? Daí eu ergui a mão, né? Daí ele chegou perto de mim, né? Me bateu no ombro e tal.
E daí ele perguntou assim: ó, Evaldir, eu já falei com os seus pais, eles me contaram que você quer ser padre quando ficar grande. E eu falei para os seus pais, se você quiser ser padre, nós, assim que terminar a missão, nós passamos aqui e te levamos junto com nós para você morar com nós no convento, para você se preparar nos estudos para ser padre. Daí nisso o outro foi, daí ele perguntou assim para mim: você vai? Você quer ir? Eu falei, chacoalhei o ombros assim, falei, não sei, não sei, né? Fiquei assim sem saber o que dizer, né? Eu era muito criança ainda, com 8 para 9 e tava para chegar aos 9 anos. Se eu fosse um menino aí de uns 14, 15 anos, seria mais fácil para mim decidir, né? Daí a mãe lá de trás na fila viu que ele estava conversando comigo, a mãe veio lá. Veio lá. E daí a mãe perguntou assim: e Valdir, então Valdir, você quer ser padre? Eu, eu falei: quero, né, mãe? Daí ela falou assim: você quer ir embora, morar com eles já, para se preparar nos estudos, para ser padre e tal? Daí eu chacoalhei a cabeça que não, né? Eu era muito novo, né? E daí ele conversou mais um pouco ali com a mãe e tal. Daí ele falou, eu escutei ele falar para a mãe assim: deixa ele crescer, quando ele tiver nos 12, 14 anos por aí, nós entramos em contato novamente e tal e tal e tal. Só que daí eu nunca mais vi eles e eles nunca mais voltaram ali, porque daí eles trocam a equipe de missionário, né? Vem outros aí, né? E daí dali do Rio Verde já não deu mais, porque ali nós ficamos um pouco tempo, daí só fomos ter retorno dos missionários depois quando nós se mudamos para outra vila, que era ali na frente, era o Tapetos. Porque daí do Rio Verde, quando chegou um tempo, nós se mudamos para Tapetos. Por que que nós se mudamos lá? O meu pai, nós estávamos todos crescendo, apesar que estavam todos bem na firma. O pai estava trabalhando, o meu irmão mais velho trabalhava, a minha irmã também trabalhava, tinha trabalho, né? Em duas casas, no hotel e na casa do patrão, do dono da madeireira. Mas só que não é uma coisa assim, madeireira é uma coisa assim, que ela não dura muito tempo, né? Quando acaba o pinhal, às vezes acaba a madeireira também, né? Então não é um serviço garantido para o resto da vida. Ele é por tempo determinado, né? Então por isso meu pai quis se garantir um pouco para ter a família num local onde não precisasse estar se mudando tanto e pudesse trabalhar, né? Que a família estava crescendo e no caso iria crescer mais ainda, né? Daí ele se ajeitou lá. O tio Darcy, que era o cunhado da minha mãe, ele tinha um sítio bem grande no Tapeto. Tava lá jogado, ninguém cuidava. Ninguém cuidava. Tava tudo virado em quiçaça, capoeira, né? Tinha um casarão enorme, bem primitivo aquele casarão, mas bom, né? Dava bem para morar sem problema nenhum, mas muito antigo. E tinha um galpão muito grande, tinha estrebaria, tinha chiqueiro para porco, tinha potreiro, tinha bastante pinheiros, né? E só que lavoura não tinha nada, porque ninguém trabalhava lá. Daí o meu tio ofereceu para meu pai o sítio, mas era muito grande e meu pai não tinha condições de pagar tudo o que ele queria pelo sítio. Daí eles chegaram num acordo, meu tio vendeu a metade para o pai, a metade do sítio. Eram 10 alqueires, ele vendeu 5 para meu pai, e meu pai comprou, negociaram o sítio. O meu pai pagou o sítio com um pouco de dinheiro, a troco de porco, eu sei que até uma bicicleta nova, que era do meu irmão, entrou no negócio, né? Tudo no rolo, assim. E tinha coisas que deu para pagar o sítio. Naquela época as terras eram muito baratas, não é que nem agora que é um horror de caro, né?
Naquela época era tudo muito barato. E eu sei que virou e mexeu, o pai comprou a metade do sítio. Daí eles foram lá ver o sítio, demarcaram a parte que era para o meu pai, bem certinho a metade. Daí nessa metade não ia ter casa, não ia ter nada. Daí meu tio falou assim, não, o senhor pode morar lá no casarão velho, onde vai ficar a minha parte, e pode trabalhar nas minhas terras também. Pode trabalhar nas minhas terras. E daí eu sei que deu tudo certo. E quando chegou no ano seguinte, o pai parou de trabalhar na madeireira do seu Laurindo e nós se ajeitamos e se mudamos para o Tatetos. Então foi bastante legal, né? É uma jornada assim após a outra, é uma mudança após a outra. Parece os exilados de Israel, né, gente? É incrível. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já está em 20 e poucos minutos. Eu não quero fazer vídeo muito grande, porque é muito demorado para editar, né? Deixe seus comentários aqui abaixo, né? Deixe seus joinha e me digam, por favor, se vocês estão gostando. E eu peço encarecidamente que vocês também divulguem o meu canal, né? Para que todos conheçam também a minha história. Quando eu terminar a minha história, daí eu volto nos conteúdos básicos e principais do meu canal, tá certo, gente querida? Fica aí um abração para vocês todos e o próximo capítulo vai ser a chegada, a saída do Rio Verde e a chegada em Tapetos. Lá em Tapetos vai ser interessante porque lá nós moramos 10 anos a fio. Ali tem bastante história. Eu cheguei lá como criança, né, dos 8 para 9 anos, e saí de lá com 19 anos. Ok, gente? Beleza. Então, até o próximo capítulo. Fui. Tchau. Mas eu volto de novo, contando a minha história. Ok?